Capítulo 8. Aplicando a grandes áreas de decisões. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Salmo 119, 9 ao 11. Durante todo esse livro, defendi a tese de que não procuramos saber a vontade encoberta do Senhor, mas buscamos a sua direção para as situações específicas de nossa vida. Para tal direção, precisamos de sabedoria. Quero terminar nossa caminhada juntos em busca de sabedoria, aplicando os 4 princípios descritos no capítulo anterior. Resolvi aplicá-los a 2 importantes decisões na vida: profissão e casamento. Mas eles são aplicáveis a qualquer decisão, grande ou pequena. A razão de focar em profissão e casamento é porque quase todo mundo passa por essas 2 grandes decisões, e quem já passou pelo casamento e não prevê mudança de emprego provavelmente convive com filhos ou outros que estão passando por essa fase. Essas 2 decisões são alvo da preocupação de vários cristãos, por isso, estudá-las servirá para exemplificar o que significa tomar uma decisão sábia, agradável a Deus. A forma como eu trabalharei com cada uma das 2 decisões será idêntica. Primeiramente, eu levantarei alguns pressupostos errados que nutrimos acerca desta área. A necessidade de falar dos pressupostos errados primeiro é a mesma razão de eu ter escrito o capítulo 6 deste livro antes que o 7. Antes de construir uma decisão sábia, é necessário erradicar os conceitos não bíblicos de pensar sobre essas áreas. Em segundo lugar, após demolir edifícios condenados, espero edificar sabiamente ao levantar como cada um dos 4 caminhos: reflexão, aconselhamento, suspeita e espera, se aplica àquela decisão. Profissão. Pressupostos errados. Erroneamente, fomos ensinados a achar que há apenas uma profissão na qual nós podemos nos encaixar. Testes vocacionais podem até listar algumas possibilidades de profissões, mas o jovem só se lembra daquela primeira, em que há mais chances de ele dar certo. A escolha por um curso universitário no final da adolescência costuma ser dramática, pois é vista como a única atividade profissional que o adolescente terá para o resto de sua vida. Toda a nossa cultura profissional parece forçar-nos a crer que só há uma decisão certa. Não percebemos as inconsistências desse posicionamento. Por um lado, tendemos a criticar quem muda de faculdade 3 vezes, na tentativa de achar o melhor encaixe, mas elogiamos quem começou vendendo bala, depois foi ajudante de pedreiro, garçom, entregador de pizza e hoje tem sua microempresa. Dizemos que este último batalhou e subiu na vida. Observe como estamos preocupados só com o resultado final, sucesso profissional e financeiro. Ninguém olha para trás e fala ao dono de microempresa que ele estava na profissão errada quando era ajudante de pedreiro ou entregador de pizza. Porém, o jovem que muda de faculdade é taxado como quem não sabe o que quer da vida. O que é que está acontecendo nesse exemplo acima? Estamos sendo lembrados que o espírito de trabalhador é mais importante do que a profissão que ele exerce. Quem aos nossos olhos subiu na vida provavelmente foi esforçado e trabalhador em cada profissão diferente que ele exerceu. Não há nada de errado em mudarmos de profissão na vida. O jovem universitário, por outro lado, tem que ser mais encorajado a trabalhar do que em achar o trabalho ideal. Isso nos leva ao segundo pressuposto equivocado. Trabalho não tem que ser necessariamente prazeroso. Não há nada em comum em achar o trabalho árduo. Por isso se chama trabalho. Fomos ludibriados pelos jogadores de futebol e artistas de televisão a pensar que é possível ganhar milhões e fazer o que você gosta, se você for atrás do seu sonho. Esse sonho, que alimenta ganância e prazer, é a raiz de muitas decepções profissionais. É normal ficarmos cansados e frustrados com os desafios da nossa profissão. Esse é o efeito da maldição proferida lá no Jardim do Éden. Nossa satisfação não deve estar no prazer da profissão em si, mas no próprio trabalhar. Não devemos procurar um trabalho que traga um propósito à nossa vida, mas encontrar um propósito em qualquer trabalho. Todos assumimos nossa profissão como nossa identidade. Eu sou dentista. Eu sou auxiliar administrativo. Eu sou mecânico. Eu sou dona de casa. Quando, na verdade, nossa identidade é sermos imagem e semelhança de Deus. Como imagens de Deus é condizente com nossa identidade nós desenvolvermos as potencialidades da criação e sermos trabalhadores, como nosso Deus o foi. Portanto, o nosso trabalho, qualquer que seja, é agradável a Deus. A Reforma Protestante resgatou um senso de nobreza no trabalho, que ela chamou de vocação, que se aplica a todas as profissões, contanto que não sejam moralmente degradantes.
Antes que pregador, Jesus era carpinteiro. Isso está conectado com o último pressuposto errôneo que preciso destacar. Não há razão para pensar que há um chamado interno para ser pastor, diferente de outras profissões. Gary Friesen questiona o chamado íntimo e místico que muitos dizem ter tido para os inclinar a cursar teologia e se tornar pastor. A Escritura não apresenta base para tal chamado sobrenatural. Friesen diz que o Novo Testamento fala de desejo ou aspiração ao ofício de ministro. A pergunta deve ser: por que você deseja ser separado para o ministério pastoral? Essa pergunta suscita a oportunidade para trilharmos os 4 caminhos de sabedoria em aplicação à orientação profissional. Reflexão. É saudável aprendermos a pesar os vários fatores envolvidos em uma escolha profissional antes do agir por impulso, ainda que pareça ser um impulso espiritual. Analise as suas aptidões, gostos e oportunidades no mercado. Isso pode parecer óbvio, mas nem sempre é. Tive que aconselhar um jovem a desistir da ideia de deixar seu emprego só porque não mais lhe oferecia grandes desafios. Não que ter desafios seja errado, mas diante do seu desejo pelo novo e desafiador, ele se esquecera de que tinha habilidades especiais para fazer o que ele fazia. Em outras palavras, ele era bom naquilo que fazia, até que gostava do seu emprego e não tinha outras oportunidades concretas em vista. Por que mudar? Oportunidades também são um fator a ser considerado. Às vezes, achamos que não é o que mais gostamos, mas há espaço para servir em uma área deficitária. A saúde desse raciocínio: entender que trabalho tem mais a ver com ser útil do que ser realizado. Na verdade, nossa realização deve se dar, em grande parte, ao sermos úteis para com os outros. Pesar as consequências de uma escolha também é um fator importante. Quando surgir uma oportunidade de emprego, veja se há alguma imoralidade no mesmo. Não me refiro apenas ao que é reconhecidamente imoral, mas também ao tipo de escravidão exigida de muitas empresas. Veja ainda se o emprego lhe afasta de sua família ou de uma boa igreja. Já vimos no capítulo 5 que é fundamental perguntarmos se nossa decisão é útil para as pessoas ao nosso redor. Pensar uma decisão profissional não é uma atitude secular não espiritual, como podem pensar alguns. Na verdade, crentes e descrentes devem pensar acerca de sua escolha profissional. A diferença cristã está em sustentar valores e pressupostos bíblicos que o norteiam na decisão, o que redunda em fazer a vontade de Deus. Aconselhamento. Ouça o que os outros têm a dizer sobre as mesmas coisas, aptidões, gostos e oportunidades. A razão de ouvirmos outros na área profissional é porque nos trazem à tona fatores que não havíamos considerado antes. O especialista da área pode apontar caminhos a serem desbravados em seu campo de trabalho. O colega de trabalho pode testificar de suas aptidões ou dificuldades, e sua família pode ajudar você a enxergar características pessoais que influenciem no seu desempenho profissional. As fontes são diferentes, mas todas podem ser úteis se forem sábias. É grande o número de homens que deseja ir para o ministério pastoral, mas não atenta para a avaliação externa que os outros fazem dele mesmo. Às vezes, são pessoas que não dão o crédito de sua igreja para o ensino e a liderança, mas não arredam pé da ideia, porque se sentem chamados. Todavia, quando Paulo instruiu a Timóteo a esse respeito, em 1 Timóteo 3, do 1 ao 7, ele diz que aquele que almeja o episcopado, se sente chamado, deve demonstrar uma série de qualidades. Isto é, os irmãos precisam reconhecer isso nele. Até os que são de fora da igreja são, em parte, trazidos como juízes desse desejo. Note como é importante testarmos nossos desejos com a orientação de outros. Suspeita. A análise de terceiros mencionada acima pode ajudar você a analisar as suas motivações, mas você também tem que se perguntar o porquê de uma decisão. Será que você quer ser autônomo porque não consegue se submeter aos seus superiores? Será que você acha que tem que ser chefe porque sempre se julga ter a melhor saída para cada situação na empresa? Será que o desejo de mudar de emprego é movido apenas pela adrenalina do novo? Ore e peça ao Senhor que perscrute o seu coração e ouça as pessoas sábias questionando suas motivações. Um exemplo de motivação que merece suspeita é nosso anseio por realização pessoal. Não estou dizendo que precisamos odiar nosso trabalho para fazermos a vontade de Deus. Nada disso. Estou colocando a motivação de buscar um emprego que traga realização pessoal como digno de avaliação. A maioria esmagadora dos brasileiros não se julga realizado profissionalmente. Não se ouve por aí: eu adoro fazer trabalho burocrático.
Eu amo analisar e carimbar a mesma papelada todo dia. Tenho prazer em carregar lixo todas as manhãs. No entanto, esses trabalhos são necessários. Espera. Por último, é importante ressaltar que ter paciência é uma grande virtude na hora de fazer escolhas. Se não há clareza quanto à decisão, espere até quanto puder. Se os anos têm passado e nenhuma grande oportunidade apareceu, espere. Não que Deus vá abrir uma fantástica oportunidade de emprego para todo aquele que espera. Não. A razão de esperar é porque esperar já é a aula. Deus nos ensina muito quando esperamos. A primeira lição é vencermos a ansiedade. Depois, há muitas outras maneiras de aprender a confiar no guia. Casamento. Pressupostos errados. Lembro-me da história cômica de um jovem cristão que foi pedir autorização ao pai da moça para poder namorá-la. Como o jovem estava muito nervoso e sabia da fama do pai de ser duro para com pretendentes da filha, ele resolveu impressionar o futuro sogro no seu discurso. O meu interesse pela sua filha tem fundamento bíblico. Salomão escreveu: o que acha uma esposa, acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor. Provérbios 18, 22. O pai da moça, muito sagaz, respondeu na mesma moeda. Mas a Bíblia também diz, na pena do apóstolo Paulo: quem casa a sua filha virgem faz bem. Quem não a casa, faz melhor. 1 Coríntios 7,38. O jovem se viu numa sinuca de bico e resolveu responder de bate-pronto. Mas Salomão entendia mais de casamento do que Paulo. Essa anedota traz graça ao conceito de que ficar solteiro é ruim. Fomos erroneamente treinados a estimular todos ao nosso redor a buscarem o casamento e a fazermos chacota daqueles que não encontram alguém. Ou são feios ou escolhem demais. Nossa miopia não consegue ver as virtudes de um solteiro. Não louvamos aqueles que, mesmo sonhando com um casamento, não se entregaram a descrentes, preferindo ficar sós. Não conseguimos enxergar a vantagem e a honra do que o apóstolo Paulo falou acerca de solteiros servirem desimpedidamente ao Senhor. Ficar solteiro pode ser uma escolha muito sábia. Por outro lado, estar solteiro pode ser motivado por um pressuposto errado. Assumimos equivocadamente que, para casar, temos de encontrar aquela única pessoa no mundo que se encaixa conosco. Alguns autores chamam de o mito da pessoa certa. Veja o comentário de R.C. Sproul. Pode parecer chocante, mas estou convencido de que, se os preceitos bíblicos são aplicados consistentemente, praticamente quaisquer duas pessoas no mundo podem construir um casamento feliz e honrar a vontade de Deus no relacionamento. Isso pode não ser o que preferimos, mas pode ser alcançado se estivermos dispostos a trabalhar nosso relacionamento conjugal. Esse é um conceito pagão, alma gêmea, e desconsidera importantes fatores. Primeiro, Deus não espera que você encontre a tampa da sua panela. Ele quer que você se amolde à tampa que vier. Ele não lhe revela antecipadamente o futuro cônjuge, mas quer que você encontre quem está apto para ser seu futuro cônjuge. Segundo, um viúvo pode ter um segundo casamento feliz. Não precisa nutrir a ideia de que só havia uma pessoa com quem ele poderia se casar. Se de fato só há uma pessoa no mundo com quem podemos nos casar, então somos insuportáveis. No entanto, Deus nos ensina a suportar uns aos outros. Precisamos atentar para o que a Escritura diz ser agradável a Deus na procura por um cônjuge. Reflexão. Há um artigo de David Paulson e John Winkle que aponta vários aspectos sábios para decidir-se sobre casamento. Primeiramente, certifique-se de elementos morais. Comece perguntando se o seu namorado ou sua namorada dá evidências de uma fé cristã genuína. Se for divorciado, foi um divórcio por razões lícitas? Saiba as qualidades principais, não seja detalhado, do seu futuro cônjuge e avalie o candidato. Veja se vocês têm o mesmo alvo de vida, não compatibilidade, como se diz por aí. O mesmo entendimento do que seja casamento. Isso é, vocês estão dispostos a deixar cortar os laços com os pais, com os amigos, com o trabalho e consigo mesmo, e se unirem em concordância quanto a ministérios, aspectos teológicos básicos, papel do homem e da mulher, como prescreve a fórmula de casamento? Considere também a viabilidade econômica, mas não se delongue a casar por esse motivo. Suas expectativas podem estar erradas. Aconselhamento. Pergunte a crentes maduros acerca da pessoa a quem namoramos. Valorize a opinião dos seus pais. Precisamos ouvir as pessoas que nos conhecem bem e sabem o que faz um casamento funcionar
e que veem o casamento de um ponto de vista cristão. Para testemunhas, deveríamos escolher pessoas que são nossos conselheiros e exemplos de casamento. Uma palavra aos que aconselham. Pais e amigos não podem projetar seus sonhos e frustrações para com aqueles que buscam conselho. Nossas orientações precisam ser pautadas pela Bíblia Sagrada. Suspeita. Averigue as motivações que levam você ao casamento. Satisfazer-se? Achou um par perfeito? Nossos anseios precisam imitar o relacionamento de Cristo e da Igreja. Assim como Cristo em relação à Igreja, os homens devem estar dispostos a morrer pela esposa. Assim como a Igreja em relação a Cristo, as mulheres devem estar dispostas a viver pelo marido. Nossa autoanálise espiritual é necessária para afugentarmos motivações egocêntricas. Ore para que Deus lhe dê as virtudes para ser uma bênção para a outra pessoa, antes de se preocupar com aquela lista de qualidades da pessoa ideal. Como você costuma orar em relação ao casamento? Senhor, dá-me um marido, esposa, para que eu seja feliz? Ou, Senhor, ajuda-me a estar mais preparado para o casamento? Espera. Não case com o primeiro que vier pelo medo de ser titia. Decidir se casar contra a vontade de Cristo é sinal de que o romance e o desejo intenso de alcançar realização como cônjuge ou o medo de nunca se casar tomaram conta da sua vida. Isso é idolatria. Por outro lado, não se paralise pelo medo de tomar a grande decisão de se casar. Não se deixe retardar a mesma. Não deveria ser normal ser um adulto, estar empregado e não se julgar preparado para casar. Esperar não é inércia, mas confiança na ação ou resolução de se casar. O crente que se casa, ainda que não tenha muito mais do que o estritamente necessário, se casa esperando no Senhor. Conclusão. Encerramos este capítulo e o argumento do livro como um todo, relembrando que os exemplos acima apenas reforçam que fazer a vontade de Deus não deveria ser um assunto difícil de entender. Não precisamos nutrir aquele conceito místico de que Deus nos fala ao coração o que devemos fazer em cada situação. É verdade que nossos sentimentos podem nos ajudar a decidir tranquilamente. É muito bom quando temos certeza de que estamos tomando uma decisão segundo a vontade de Deus. Podemos e devemos estar convictos de que estamos sendo moralmente corretos em nossa decisão. Mas quando a decisão não envolver o que é ilícito, nossa certeza tem que ser de estarmos agindo sabiamente, não de que recebemos algum recado de Deus sobre a sua vontade secreta. A expectativa de que Deus irá nos passar o trailer do resto de nossas vidas não é ensinada nas Escrituras. E quando dificuldades surgirem decorrentes de nossa decisão, não devemos ter o senso de culpa de que não conseguimos ouvir o Senhor e por isso estamos passando por aflições. Somos afligidos até quando agimos santa e sabiamente. Não deixemos que o medo de sofrer e o anseio de só acertar alimente uma ansiedade em querer descobrir o que Deus não intentou revelar. Devemos sempre decidir em conformidade com a sabedoria bíblica e confiar em nosso guia. Ore convictamente com o salmista, porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. Salmos 31:3. Esse Deus grandioso que é a nossa rocha, ele será nosso guia até a morte. Salmos 48:14. Apêndice. Capítulo 9. Escolhas de fé. A vida de Moisés. Esse sermão foi pregado há quase uma década para um público majoritariamente jovem e universitário. A razão de eu incluí-lo nesta obra é porque ele ilustra as decisões realmente importantes de nossa vida, aquelas que envolvem uma escolha moral. Essas decisões, muitas vezes, são feitas sem respaldo e recompensa imediatos, mas calcados na fé que temos no Deus da soberana vontade. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível.
Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Tentando-o, os egípcios foram tragados de todo. Hebreus 11, 23 ao 29. Introdução. A vida é feita de decisões, desde escolhas mais simples sobre o que vestir, o que comer, até escolhas mais sérias, como o rumo profissional da vida, ter mais filhos ou não, optar por uma intervenção cirúrgica ou lutar contra a doença com tratamento. Todas elas compõem o enredo de nossa vida. Anos depois de um problema sério de saúde que eu tive em minha adolescência, eu ouvi o relato de meu pai sobre o dilema da decisão. Eu estava com osteomielite, infecção óssea, e precisei tirar boa parte de um dos ossos do meu braço esquerdo. O médico deu ao meu pai duas opções de reparo: fazer nova cirurgia para um transplante ósseo ou esperar que o crescimento natural de um adolescente preenchesse a lacuna. O risco da primeira opção eram os típicos perigos de uma cirurgia, mas oferecia segurança mais rapidamente. O risco da segunda era ter dano permanente caso ocorresse uma fratura nos 5 anos seguintes. Meu pai orou ao Senhor para saber como agir. Ele finalmente optou pela cirurgia, mas só depois de investigar para ver se ele não estava duvidando do cuidado de Deus. Um aspecto da maturidade cristã é a habilidade de tomar decisões corretas. Exemplos: quando Satanás lhe tenta, ou você diz sim, ou você diz não. Quando surge uma oportunidade de testemunhar, ou você comunica a verdade de Jesus Cristo, ou não. Quando você tem algum tempo de sobra no qual você poderia ler a Bíblia e orar, ou você faz, ou não. Quando você acorda domingo de manhã, ou você vem para a escola dominical e tem comunhão com os irmãos, ou você fica em casa assistindo televisão. As decisões que tomamos refletem a nossa maturidade ou não. Deus nos exorta em sua palavra a tomarmos decisões espirituais. Em Hebreus 11, vemos o exemplo de homens que tomaram decisões certas. Abel escolheu um sacrifício mais excelente em oposição ao sacrifício do seu irmão Caim. Enoque escolheu andar com Deus em oposição ao mundo repleto de iniquidade. Noé escolheu trabalhar para Deus e esperar nele, em oposição ao resto do mundo que afogou no dilúvio. Abraão escolheu deixar a sua terra e depois escolheu sacrificar seu filho, ambos em obediência a Deus. Isaac, Jacó e José escolheram confiar nas promessas de Deus ao invés do desespero e frustração dos que estão à beira da morte. As suas decisões na vida cristã demonstram se você tem sido atingido pelos dardos inflamados do maligno e a sua vida está em fogo, ou se você tem se protegido com o escudo da fé. Efésios 6,16. Moisés usava o escudo da fé. O autor de Hebreus dedica a Moisés 5 sessões que começam com a fórmula pela fé. O primeiro desses exemplos se relaciona aos pais de Moisés, o último ao povo de Israel. Para a surpresa dos judeus leitores da Epístola aos Hebreus, que enxergavam Moisés associado a leis, obras, regras, legalismo, Moisés era um homem de fé. Diante do exemplo de Moisés, eu gostaria de apresentar a fé como norteador das decisões, rejeitando certas coisas e aceitando outras. A fé se manifesta pelas escolhas sábias e fiéis a Deus, o que inclui rejeitar o caminho do mundo e assumir a identidade cristã. O que a fé rejeita? Primeiro, o prestígio do mundo. Moisés teve 2 parâmetros de educação. Primeiramente, ele foi educado pela sua mãe durante parte da sua infância. Não sabemos quantos anos foram, mas o suficiente para crescer com o amor pelo seu povo, aprender a lei de Deus, crer na aliança feita com os patriarcas e descansar na esperança messiânica. Seus pais provavelmente transmitiram algo de especial que Deus havia lhes dito, pois Moisés sabia que ele seria instrumento divino para a libertação do povo. Atos 7:25. Ele se viu como instrumento da promessa em Gênesis 15, 13 e 14. Além de uma educação cristã, Moisés também recebeu uma instrução nos conhecimentos e ciências egípcias, no tempo em que passou na casa de Faraó. Atos 7:22. Eu tenho certeza que Deus usou esta educação nas ciências egípcias para que Moisés se tornasse o líder e escritor bíblico que foi, assim como Saulo de Tarso recebeu a educação refinada para se tornar o culto apóstolo Paulo. Então, resumindo, Moisés foi educado nas 2 culturas, hebraica e egípcia. Quando atingiu os 40 anos de idade, teve de tomar a decisão entre ser egípcio ou ser hebreu.
A ênfase do escritor aos Hebreus de destacar que Moisés era já homem feito garante-nos que tal decisão não foi fruto de imaturidade, indecisão ou entusiasmo do momento. Ele sabia o que estava fazendo. Moisés rejeitou as honras de ser parte da família real, quem sabe tendo o direito de governar o Egito, pois diz que ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Essa decisão foi feita pela fé. Moisés não buscava o prestígio do mundo, mas a vontade de Deus. Preferiu ser líder de escravos do que grande no Egito, porque tinha fé no Deus verdadeiro. Isso faz alguém ser considerado grande aos olhos de Deus. O mundo avalia a grandeza pela família da qual você vem, pelo seu dinheiro, pela sua educação ou pela sua posição. Jesus considerou João Batista grande por outras razões, pois ele não era de família importante, filho de um simples sacerdote. Nem tinha dinheiro. Sua alimentação e roupa demonstram a vida simples que levava, muito menos educação ou posição. De acordo com Lucas 1, 15 e 16, João Batista foi considerado grande pelas seguintes características: obediente, cheio do Espírito e instrumento de muitas conversões. Note que o prestígio vindo de Deus é muito diferente do prestígio do mundo. Será que as duas decisões mostram grandeza e prestígio diante de Deus? Crianças e jovens crentes também recebem 2 parâmetros de educação. Eles recebem uma educação cristã na escola dominical e uma instrução secular nas escolas, sendo que, em certas ocasiões, elas estão diametralmente opostas. Exemplos: criacionismo versus evolucionismo. Antropologia bíblica, que fala de pecado original, versus antropologia humanista, que fala do homem como tábula rasa, moldada pela sociedade. Quando crianças educadas na igreja se tornam jovens, têm que decidir se seguirão o Deus de seus pais ou não. Qual tem sido a sua decisão, jovem? Você prefere o prestígio do mundo ou a honra de ser grande diante de Deus? Você teria a coragem de ser ousado na vida acadêmica expondo a sua cosmovisão cristã, mesmo a custo do prestígio do mundo? Segundo, os prazeres do mundo. Como Moisés tinha ciência da missão de libertador do povo de Israel, ficar no palácio usufruindo os requintes egípcios seria pecado, seria esquecer da sua identidade hebraica. No palácio de Faraó, ele tinha todas as comidas deliciosas que quisesse, todas as mulheres que quisesse, toda a autoridade que quisesse, todos os prazeres da carne satisfeitos. No entanto, ele preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus do que ter prazeres junto com o mundo. Essa decisão foi tomada pela fé, pois Moisés creu que sofrer por Deus aqui resultaria em lucro no futuro. A fé sabe que os prazeres do pecado são transitórios, enquanto a herança de Deus é eterna. Pela fé, Moisés preferiu as riquezas de Cristo ao invés dos tesouros do então poderosíssimo Egito. O escritor de Hebreus não fala das riquezas recebidas aqui, mas de riquezas vistas pela fé, contemplava o galardão. Para receber tais riquezas, ele teve que passar pelo desprezo que Cristo passou. Mesmo antes da vinda de Cristo, sempre houve oposição a Deus e aos seus libertadores. O pecado é prazeroso, mas só por um momento. Davi teve prazeres com Betseba que lhe custaram muitos dissabores. É por isso que o pecado não compensa. É verdade que o mundo nunca entenderá o porquê você largou os prazeres da vida, bebidas, festas, promiscuidades e etc., para ir à igreja todo domingo, cantar músicas estranhas e dar parte do seu dinheiro como dízimo na igreja. O mundo não entende a mudança. E se você confrontar o seu estilo de vida, o mundo se virará contra você. Rejeitar os prazeres do mundo implica em trazer perseguições. Você tem despertado a oposição do mundo através de sua vida piedosa? Se você, pela fé, optar pelas riquezas de Cristo, saiba que momentos difíceis lhe esperam. O escritor aos Hebreus encoraja os seus leitores a sofrerem o desprezo que Cristo sofreu, a saírem do sistema, assim como Cristo foi excluído do arraial. Hebreus 13:13. Terceiro, a pressão do mundo. Esse versículo não se refere à fuga de Moisés do Egito depois de haver matado o egípcio, pois essa fuga foi motivada pelo medo. O escritor aos Hebreus se refere à saída do Egito juntamente com o povo, 40 anos mais tarde. Nesta hora, Moisés não temeu a raiva de Faraó. Medo é uma das pressões mais difíceis de suportar. Em certas ocasiões, os heróis da fé cederam ao medo. Por medo, Abraão disse uma mentira sobre Sara. Isaac fez o mesmo com Rebeca. Por medo de Esaú, Jacó fugiu para a casa de Labão. Por medo do povo, Arão fez o bezerro de ouro. Por medo, Pedro negou a Jesus. Pela fé,
Moisés se apoiou naquele que é invisível para não ceder à pressão. A expressão permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível faz referência à visão da sarça ardente e também ilustra o que cabe a cada um de nós fazer, olhar para o autor e consumador da fé. Hebreus 12, 2. Deixamos de falar de Cristo pelo medo de perder amizades, pelo medo de não saber o que dizer quando alguém nos perguntar algo difícil. Deixamos de ir ao culto ou ao trabalho da igreja porque temos de ir à festa no serviço. Essa decisão é tomada porque tememos perder o emprego. Quando uma moça cristã interessada em se casar não encontra um partido interessante na igreja e resolve namorar um moço não crente, ela age baseada no medo. Medo de ficar solteira, medo de ser considerada titia ou uma pessoa que escolhe muito. Se você age de alguma dessas formas, é sinal de que a fé deu lugar ao medo. Viver pela fé não é achar que as coisas vão dar certo na evangelização, que você falará o plano da salvação de forma perfeita e o seu amigo virá a Cristo. No emprego, que o seu chefe entenderá a sua opção religiosa e não mandará você embora, ou no namoro, que Deus logo trará um namoro cristão para você. Viver pela fé é permanecer fiel a Deus, mesmo sem saber o que Deus tem preparado para você. Veja o exemplo dos 3 amigos de Daniel diante da fornalha, que julgaram ser melhor ir para o fogo por Deus do que ficar de fora do fogo contra Deus. O que a fé aceita? Primeiro, o plano de Deus. Moisés era uma criança formosa aos olhos de Deus. Seus pais não o esconderam porque a criança era bonitinha, mas porque Deus planejava usar aquela criança como libertador do povo. De alguma forma, Deus deve ter revelado aos pais de Moisés, Amrão e Joquebede, o que intentava realizar através do menino, e eles creram. Pela fé no plano de Deus, os pais resolveram assumir riscos para salvá-lo. Não é fácil deixar o seu filho de 3 meses num cesto para encontrar o seu destino nas águas do rio Nilo. Imagine a dor no coração dos pais por tê-lo que deixá-lo ir. Todavia, eles assim o fizeram movidos pela fé no plano divino. E Deus tanto honrou a fé deles que lhes trouxe o menino de volta para educá-lo nos princípios da fé israelita. Deus nos revelou um plano triunfante que Ele tem para nós. Romanos 8, 28 a 39. Devemos descansar no mesmo. Isto é, devemos fazer a vontade de Deus, os seus mandamentos, certo de que esse caminho nos conduzirá por um plano bom. Segundo, a provisão de Deus. Quando Deus deu a ordem em relação ao Cordeiro Pascal, Moisés aceitou sem incrementar nada. Não se via qualquer vantagem em aspergir sangue nos umbrais para se ver livre da vingança divina. Você pode imaginar que se Moisés não tivesse falado do sangue nos umbrais das portas com convicção, alguns do povo poderiam ter tentado fugir da 10ª praga, a morte dos primogênitos. Afinal de contas, Deus já havia mostrado o seu poder nas 9 pragas anteriores. Entretanto, Moisés falou ao povo apenas aquilo que Deus lhe ordenou, e o povo seguiu a sua orientação. Êxodo 12, 28. Moisés creu na provisão divina e Deus poupou milhares de primogênitos israelitas. O sangue de Cristo é a provisão divina. O evangelho da cruz é suficiente para a vida do crente. Crer na suficiência do sacrifício de Cristo é aceitar que a pregação da cruz basta para nos alimentar. Não é necessário que a pregação seja divertida para que o jovem seja edificado. Crer na suficiência do sacrifício de Cristo é confiar que você está protegido do maligno, sem a necessidade de exorcismos ou quebras de maldição. Terceiro, a promessa de Deus. Neste verso, vemos a fé do povo de Israel, a qual foi motivada pela fé do líder Moisés. O Mar Vermelho se abriu como se fossem 2 altos muros de água. Então, Moisés pede ao povo para atravessar. Eu imagino que os céticos dentre o povo disseram: "O quê? Quem disse que a água vai permanecer assim?" Acontece que Deus prometera levar o povo a uma terra prometida e não os deixaria morrer afogados no mar. Porém, deve ter batido algum medo enquanto cruzaram em terra seca ao lado de milhões e milhões de litros de água sobrenaturalmente segurados. A aproximação do exército egípcio foi um estímulo para que cruzassem. Ainda assim, a Escritura afirma que eles o fizeram em fé. Esta foi a diferença para o exército egípcio. Eles não se enveredaram por entre as paredes de água, confiados no poder e na promessa de Deus, mas baseados na experiência. Haviam acabado de ver os hebreus cruzarem o mar são e salvos. Por isso, padeceram. Viver pela fé é crer na promessa de Cristo de que Ele vai nos proteger diante dos perigos de nossa caminhada até chegarmos à terra prometida. Isso não significa que cada promessa encontrada no Antigo Testamento seja aplicável a nós hoje. Porém, podemos descansar na verdade de que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Romanos 8, 28.
Conclusão. Quanto maior o apego a Jesus Cristo, maior é a dedicação para as coisas de Deus e menor é a atração às coisas do mundo. Assim como Moisés, você também deve se comprometer a seguir o caminho de Deus, rejeitando os prazeres do mundo, ainda que sejam divertidos, para que no final você experimente as delícias de Deus no novo céu e na nova terra. Suas decisões advêm de ponderada reflexão sobre as coisas lá do alto? Avalie a sua maturidade espiritual pelas escolhas que você tem feito. Lembre-se de que a fé rejeita o prestígio, os prazeres e a pressão do mundo. Por outro lado, a fé aceita os planos, a provisão e a promessa de Deus. Sua vida está repleta de escolhas de fé?